A formulação da Lei Rouanet. Você aí conhece a Lei Rouanet? Sabe um pouco da sua história? Vocês sabiam, por exemplo, que a Lei Rouanet foi formulada durante um governo de direita? É, porque foi durante o governo do Fernando Collor de Mello. Sim, aquele que pegou as poupanças, aquele que teve impeachment, enfim, que a gente viveu uma situação muito turbulenta. Não lembra? Não lembra dele, não? Bom, eu lembro que eu não eu não tinha ainda noção de nada, porque eu era um bebê praticamente, né, uma criança muito pequena, quando isso aconteceu, mas eu lembro de quando eu estudei nas aulas de história, né. E eu nunca pensei que um dia eu ia pensar em fazer um vídeo sobre a Lei Rouanet, mas chegou o momento, até porque a gente precisa desmistificar algumas coisas que ficam aí espalhando, porque, enfim, as pessoas elas falam que sabem sobre as coisas, mas vocês aí realmente sabem? Vamos aqui falar um pouco então sobre como a Lei Rouanet foi criada, né, pensando nos antecedentes, pensando também como que foi a própria formulação, porque ocorreu em 1991, tá? E a gente precisa saber antes de falar qualquer coisa, né? Bem, antes de mais nada, sejam bem-vindos aí ao meu canal. O meu nome é Pedro, conhecido como Ice, e aqui eu falo um pouco sobre tudo, principalmente sobre coisas da minha vida. Então, eu fico gravando aqui nesse estilo vlog. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Vai ser muito bacana ter você aqui comigo. Se você curte aí assuntos gerais, eu falo de pesquisa, falo de temas atuais, falo de política, falo de tudo um pouco. Fica aqui comigo, tá bom? E óbvio, deixa já seu like aí no vídeo, tá bom? E também compartilha e me responde uma coisa aí nos comentários. Você já conhecia a Lei Rouanet direito mesmo? Me explica aí nos comentários o que que você acha, como funciona a Lei Rouanet. Nos próximos vídeos eu vou tentar ajudar vocês aí a entenderem um pouco melhor sobre como que é esse mecanismo legal que a gente tem, que é muito importante para o desenvolvimento da cultura aqui no Brasil. Só que antes, vamos entender a importância da cultura. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente, apesar de ser um país rico culturalmente, a gente tem, diversas manifestações culturais muito importantes, a gente não dá o devido valor ao setor cultural. Acabou o carnaval faz pouco tempo e as pessoas criticando, sendo que foi um fenômeno, né, movimentou bilhões, e pessoas questionando o financiamento. Quando viram os números de financiamento, acharam que o carnaval ia dar prejuízo e não deu prejuízo, na verdade deu um lucro enorme. É uma festa muito importante aqui no Brasil, independente da sua crença religiosa, independente de qualquer coisa, o carnaval é maravilhoso, é um momento de celebração, é um momento de diversão, né. E, como uma manifestação cultural, é o que mostra muito a cara do Brasil, né. E nesse sentido, a gente para pensar, a gente é muito influenciado por outros países. Vê os Estados Unidos, a indústria cultural norte-americana é extremamente forte. A gente consome filmes estadunidenses, a gente consome, a indústria fonográfica estadunidense, a gente consome, eh, o teatro, aquele modelo de teatro norte-americano, principalmente de musicais, tá ganhando muita força aqui no Brasil e é geralmente um modelo importado, sabe. E a gente tem livrarias, eh, enfim, não livrarias, mas editoras que fazem livros e, enfim, esses livros são super bombados, a gente tem autores e autores que são best-seller no mundo inteiro, e por aí vai. Toda a indústria cultural norte-americana é muito forte, né. Mas não só a norte-americana, a gente está vendo, por exemplo, a Coreia do Sul fazendo muito sucesso com a onda Hallyu. E até hoje, né, tá aí com seus impactos na indústria fonográfica, na indústria audiovisual.
né, os K-dramas, os filmes, o K-pop. E eu fico sempre imaginando o quanto que a gente precisa ainda conhecer mais da nossa própria cultura, da nossa diversidade cultural. E, nesse sentido, também conhecer os mecanismos legais, né, de forma, justa, até porque, esses mecanismos eles existem e a gente precisa, né, entender como funciona, ao invés de só ficar falando que: "Ah, essa esse mecanismo é corrupto, olha, os artistas são comprados". E como eu falei no início do vídeo, essa legislação é uma legislação que nasce com a direita. Isso é muito importante estar já mencionando. Só que antes, vamos dar um passo para trás. A Lei Rouanet, ela é uma lei que veio posteriormente, ela não é o primeiro mecanismo legal de financiamento da área cultural, a primeira lei foi a Lei Sarney. A Lei Sarney, ela tinha um modelo muito parecido de renúncia fiscal como o principal, a principal iniciativa, em que você tinha ali, eh, categorias de financiamento que te davam um abatimento em impostos. Eh, Esse mecanismo ele permanece na Lei Rouanet, né, como eu vou explicar para vocês. E é interessante a gente parar para pensar que, assim, a gente estava vivendo um momento de redemocratização do país, né, depois de anos de ditadura. O Ministério da Cultura surge durante esse período com Sarney e ele, né, desenvolve essa lei que foi muito importante para fomentar a cultura naquele primeiro momento. Só que anos depois, com a eleição de Fernando Collor de Mello, o Ministério da Cultura é extinto, ele vira uma secretaria, algo bem semelhante ao que aconteceu durante o governo Bolsonaro, e a cultura deixa de ser tão importante assim, apesar que nasce um mecanismo legal importante que é a Lei Rouanet. Eh, Algo que é muito importante de estar mencionando também é que o Fernando Collor de Mello, ele é de direita, vocês devem saber. Se vocês não sabem, eu sugiro muito vocês verem um histórico de partidos. Isso vocês podem acessar, inclusive, em dados oficiais, né? Tem no Gov, inclusive. Ele sempre foi filiado a partidos de direita e, obviamente, ele ia ter uma política que fosse também vinculada à direita. E nesse sentido, junto com o Rouanet, que era o secretário na época de cultura, eles desenvolveram a Lei Rouanet, né, que era incentivo à cultura a nível federal, a lei federal, né, de incentivo à cultura. E ela é composta por várias modalidades, tá? Não tem só o incentivo fiscal, essa renúncia. A gente também tem o Fundo Nacional de Cultura, que é um investimento direto. A gente também tem o FCART. Eu vou explicar melhor sobre essas modalidades num outro momento, mas é muito importante a gente ter em mente isso. A Lei Rouanet, ela foi criada para financiar grandes projetos. Por quê? Porque ela está baseada numa lógica neoliberal, que é o pensamento, né, de Fernando Collor e a forma como ele trabalhou naquele momento. Então, por exemplo, a ideia principal é que haja desenvolvimento da cultura, ótimo, beleza, isso é ótimo. Só que veja, tem um grande problema nisso tudo. Eh, a parte da renúncia fiscal, ela é interessante, ela funciona tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, mas veja, ela beneficia muito as empresas patrocinadoras, porque ao contrário do que as pessoas imaginam, o dinheiro da Lei Rouanet não é um dinheiro público, ele é um dinheiro de renúncia fiscal, que é muito diferente. Seria dinheiro público se passasse pelo governo, só que esse dinheiro não passa pelo governo. Ele é ofertado como um patrocínio
que vira renúncia fiscal. É um mecanismo muito parecido, por exemplo, ao que a gente faz quando paga plano de saúde. Quem paga plano de saúde sabe que a gente paga o plano todo ano e a gente pode reunir aquele valor que a gente pagou todo ano para abater do imposto de renda. É a mesma coisa. Acho que facilita um pouco o entendimento. A diferença é que, em geral, quem vai fazer esse tipo de desse abatimento vão ser as empresas, que vão utilizar o dinheiro investido na Lei Rouanet para abater no imposto de renda. Muito simples, né, de entender agora, eu acho. Então, acabou que o mecenato, né, que esse incentivo fiscal se tornou o principal mecanismo. O que acontece? Acaba que as empresas, elas se beneficiam muito, por quê? Elas querem colocar a imagem delas como apoiadoras da cultura. E adivinha quais tipos de projeto que eles vão incentivar? A Lei Rouanet, ela não prevê necessariamente que você tem que investir em certas áreas. Você pode investir em qualquer área, né? Mas eles vão querer investir em áreas que vão gerar visibilidade. Veja, a lógica da Lei Rouanet, ela é uma lógica empresarial. Ela funciona em favor da empresa patrocinadora, que vai ter sua imagem veiculada e com isso ganhar muita repercussão, né? Tem muitos efeitos positivos na imagem da empresa. E aí que está a chave para a gente entender muitos dos problemas, inclusive ligados à desigualdade de investimentos, coisas que a gente vai discutir no próximo vídeo e nos próximos também, tá bom? Mas deixei essa sementinha plantada para a gente pensar, porque muitas pessoas falavam, né? Ah, a Lei Rouanet é uma lei para incentivar o pequeno produtor cultural. Não, nunca foi. A semente, a ideia, né, embrionária era justamente desenvolver, mas desenvolver em favor das grandes espetáculos, né, lugares onde as empresas gostariam de investir, tá bom? Não se enganem. Bom, o vídeo de hoje acabou. No próximo vídeo a gente vai continuar discutindo sobre. Queria agradecer muito a todo mundo aí que está me acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais.